O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. De verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? É muito forte a leitura do livro dos Reis de hoje. É muito forte porque nos fala de discipulado. É forte porque nos toca em algo muito importante: a missão de continuar a evangelizar, ou seja, a anunciar, a proclamar a nossa fé. Esta semana nós estamos acompanhando a história de Elias. Elias foi o grande profeta que, até hoje, para o povo judeu, é aguardada a vinda de Elias. Por quê? Quando Elias chegar, é o marco da vinda do Filho de Deus, o Messias, o ungido. Enquanto para nós cristãos, Jesus já chegou e o reino de Deus já foi instaurado, e nós aguardamos a segunda vinda, ou que nós chamamos na teologia de parousia. Enquanto nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, os judeus ainda aguardam pela sua primeira vinda. E é interessante que na tradição deles a figura de Elias é tão importante que na festa da circuncisão dos meninos, ou seja, quando os meninos são marcados com a circuncisão, uma tradição judaica até hoje respeitada, coloca-se uma cadeira para que Elias sente. E na ceia judaica também existe a taça de Elias. Tal é a importância desse profeta para o povo de Israel. E hoje nós vemos o seu arrebatamento, ou seja, o momento em que ele deixa o nosso plano humano, a nossa existência humana. Agora é interessante nós notarmos alguns aspectos
a Elias que lhe dê uma dupla porção do seu espírito. Não poderia pedir apenas uma porção? Por que ele teve que ser guloso e pedir duas? Por que vocês acham que ele pediu duas? Interessante isso, né? A gente lê essas leituras e depois passa despercebido para nós. Outra coisa que a gente tem que entender na tradição judaica: o filho primogênito tem direito à herança. E quando vai fazer a partilha dos bens, o primogênito ganha 2 vezes mais do que todos os outros herdeiros. Ele tem direito a uma parte dobrada, ou seja, 2 vezes mais do que o segundo, do que o terceiro filho. Daí a gente entende a proposta de Eliseu. Ele quer ser o primogênito. Ele quer ter o direito de ser o sucessor de Elias. E olha que interessante. Ele não pede bens materiais, ele não pede nada, ele pede uma porção dupla do Espírito. Ele quer o reconhecimento dos outros para que ele possa liderar os discípulos de Elias. E Elias é sábio quando diz: não posso te dar isso, apenas Deus é que pode te confiar essa porção dupla. Se você me ver, é sinal de que Deus está com você. E Eliseu vê quando Elias é arrebatado na carruagem de fogo. Significa que ele já recebeu aquilo que ele tinha pedido. E o mais interessante é que Elias, quando sobe e é arrebatado, o manto de Elias cai ao chão. Essa é outra coisa que a gente tem que entender. Por que a questão do manto é tão importante? Queridos irmãos e irmãs, no tempo de Jesus, no tempo messiânico dos profetas, quando um profeta, quando um mestre passava a fazer os seus ensinamentos, e ele passava por uma pessoa e deixava o seu manto cair aos pés da pessoa, aquela pessoa deveria pegar o manto e seguir o mestre. Então ele pega o manto e vem atrás como seguidor. Isso. É esse o sentido que Elias deixa cair o manto. Significa que agora Eliseu é o sucessor, é o seguidor dos passos que ele havia traçado. E olha que interessante, Eliseu pegou o manto e voltou sobre as pegadas de Elias. Ele seguiu o mesmo caminho profético. Queridos irmãos e irmãs, eu pergunto a vocês, deixa eu colocar o óculos, senão eu fico cego. Eu pergunto a vocês, quais são os caminhos proféticos que nós temos seguido? Quais são os passos que nós temos pisado em cima para guiar a nossa conduta cristã? A quem nós estamos seguindo? Essa é a pergunta que eu faço para você nesse momento. Seguimos ao mundo ou seguimos a Jesus Cristo? Pisamos nos passos, nas pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo, de amor, verdade e justiça? Ou nos desviamos e vivemos da corrupção, da mentira e do pecado?
Lembrando o nosso batismo, tem uma parte tão bonita do batismo, em que o padre reveste a criança com uma veste branca. Normalmente eu coloco a estola, mas hoje, para ficar mais bonitinho, como é mais chamativa a cor vermelha, eu achei melhor usar a cor vermelha. A gente reveste a criança com a cor branca e dizemos que ela foi revestida do próprio Cristo. Por isso ela tem que seguir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Você recebeu essa veste. Você a está usando? Ou ela ficou perdida em algum momento da sua vida? Aonde está a sua veste batismal? E a veste batismal, eu não falo da roupinha que você usou no dia do seu batismo, não. Eu falo daquele sacramento que te inseriu na comunidade dos filhos e filhas de Deus. Queridos irmãos e irmãs, precisamos resgatar essa veste. Pode guardar lá, você. Vamos entender o Evangelho? Quais são os 3 exercícios que a gente tem que fazer na quaresma? Primeiro, jejuar. Segundo, oração. Então você já até eu fico contando com você já também. O terceiro, qual que é? A esmola. Eu não gosto do termo esmola, depois eu explico o porquê. Jejum. O que é jejum? É dieta? Não. Jejum é passar fome? Não. Jejum é quebrar o orgulho do corpo para que ele compreenda que ele deve ser dócil ao espírito. Ou seja, a nossa alma, o nosso espírito tem que mandar no nosso corpo. E ao contrário, né? É o corpo que manda no espírito. Não pode. Temos que domar o nosso corpo. Porque o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então o jejum não é dieta, não é regime. Ele é um treino para que nós aprendamos a mortificar, a controlar os nossos anseios. Você é ansioso? O que é o ansioso? Aquela pessoa compulsiva. Eu chamo o ansioso de ligado no 220, ele é elétrico, ele não para. O ansioso, você está falando com ele, ele está assim, ó. Você está prestando atenção? Estou. Tem também o ansioso que é viciado em compra. Você passa com ele perto da loja e ele... Tem gente que é ansiosa e gasta e dispõe essa ansiedade nas compras. Tem ansioso pela comida. Aí vira o pecado da gula. Aí abusa e depois passa o resto da tarde. Ai, estou passando mal. Ai, eu não sei, não fiz nada, mas estou ruim. Tem um ansioso que mata a sua ansiedade na vaidade. E se maqueia, e se pinta, e mexe no cabelo. Tá saindo, não tô bom, volta. E o namorado lá esperando, e o marido querendo ir para a missa e ela demorando. Gente, se a gente não domina a nossa ansiedade, se o jejum não vem quebrar isso, a gente se torna escravo do corpo. Então o jejum é para nos educarmos. A oração. Às vezes a gente se preocupa em fazer uma oração longa.
Deus vai me ouvir. Só que eu não consigo ouvir Deus. Eu falo tanto, eu tagarelo tanto, que eu não abro espaço para Deus falar comigo. Você já conversou com uma pessoa tagarela? Mentira, você não conversou, você só ouviu. Porque ela não deixa você falar. E tem gente que trata a oração da mesma maneira. Tagarela, reclama, depois ela começa a falar coisa boa, depois ela volta a reclamar, depois ela começa a questionar o outro, ela não está satisfeita, ela começa a recordar coisas passadas, ela fala, e ouvir que é bom nada. É por isso que tanta gente procura um padre. Porque tem vontade, tem desejo de tagarelar. Por que o padre? Porque o padre ouve. Porque o padre tem paciência. O padre não tem paciência não, gente. Ele educou a paciência dele, porque você também é paciente. Vocês acham que ser padre é fácil? Vem ouvir confissão. Vem ouvir a Dona Maria que fica 1h30 falando mal do marido. Vem. E você vai cortar a Dona Maria? Não, deixa ela falar. Só que ela também tem que aprender a ouvir. Talvez seja essa a maior dificuldade do ser humano em relação à oração. Porque a gente fala, pronto, Senhor, acabei, estou indo embora, tá? Tchau. Você falou com Deus? Não. Você tagarelou. Você foi lá e tagarelou, e não ouviu o que ele tem que falar para você. A oração é um diálogo. Diálogo significa dois conversam. Um fala, o outro escuta. Aquele que escuta fala, aquele que falou ouve. Isso é diálogo. Quando os dois se equilibram, um ouve, o outro fala. Aquele que fala, agora escuta a opinião do outro. Senão vira um monólogo. O que é um monólogo? Só eu falo. É por isso que de vez em quando eu cutuco vocês para ver que vocês falam. Porque senão a nossa reflexão vira um monólogo. E nós não estamos aqui para monologar. Nós estamos aqui para dialogar. E o terceiro exercício se chama esmola. Esmola no contexto bíblico significa reparar a situação, reparar a dignidade do ser humano. Quando na Bíblia se fala de esmola, se fala de dar condições dignas para a pessoa. O que é esmola hoje? O que é esmola hoje, gente? Desencargo de consciência. Vou dar R$1 porque aí ele não fica me perturbando ali na rua lavando o vidro do carro. Vou dar R$1 porque assim ele vai lá, compra um cigarro, pega a pinguinha dele e não fica me torrando as paciências. Vou dar esmola porque assim ele vai embora logo e não me perturba. Isso é caridade? Isso é recuperar a dignidade do outro? Fazer com que o outro saia da sua presença? Esmola, gente, que na Bíblia tem sentido de caridade, para nós hoje é desencargo de consciência. Se você dá o dinheiro para o outro ir embora e não ficar te perturbando, me desculpa, você fez um pecado. Padre, mas eu dou esmola. Gente, desculpa, se você dá esmola, você está pecando. Você tem que fazer a caridade. Dar para que o outro possa recuperar a sua dignidade. Falta isso em nós. Essa dimensão. Porque nós viramos assistencialistas. O que é um assistencialista?
dá assistência, pronto, a pessoa vai embora, acabou, não tem compromisso nenhum. E eu falo para você, cristão que é assistencialista comete pecado. Vicentino que é assistencialista comete pecado. Padre que é assistencialista comete pecado. Assistir, o outro não é TV, o outro não é programa de rádio para você estar assistindo, está ouvindo. O outro tem que ser recuperado. O outro tem que ser dignificado, tratado com respeito e não despachado porque eu não quero ele mais na minha frente. E Jesus fala isso daí na Bíblia hoje para nós, fala no Evangelho. Quando você faz jejum e diz para todo mundo, estou jejuando, olha meu rosto desfigurado aqui, ó. Isso é pecado. Quando você se coloca num pedestal e fala, estou rezando, meu Deus, eu estou aqui, e todo mundo olha para você, olha como ele é piedoso, está cometendo pecado. Quando você põe a mão na carteira e tira R$1, 2 e dá para a pessoa ir embora da sua frente, você está cometendo pecado. Porque não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que a gente aprenda a humildade de fazer a caridade. Ele quer que a gente aprenda a humildade de conversar, de ouvir o que Ele tem a falar para nós. E Ele quer que o nosso jejum quebre o nosso orgulho, a nossa arrogância, de acharmos que somos autossuficientes e que não precisamos de Deus. Por isso eu gostaria que você pensasse nesses 3 exercícios que você, que eu principalmente preciso fazer. O dobrar o joelho e ouvir a Deus na oração. O jejuar, sabendo que o jejum vai quebrar o orgulho e me fazer colocar os pés no chão e sentir a dor daquele que nada tem para comer. E a caridade, que é redescobrir o sentido da dignidade do outro. Amém? Amém. Agora vamos